Meus irmãos, eu acredito que todos nós nos decepcionamos quando nos surpreendemos com alguém que forçosamente tenta aparentar uma coisa que não é. E de repente essa pessoa ela é descoberta, revelada. Eu quero meditar com vocês hoje nessa proposta, apenas boas impressões. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 a 31, traz essa narrativa que dá base a essa reflexão. Eu peço a você que leia esse texto, porque eu quero citar apenas dois versículos. O versículo 17, que diz: Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E o versículo 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Olhe só, irmãos, o texto começa a narrativa mostrando que, por iniciativa própria, um moço vai até onde Jesus e os discípulos estão passando, e ele então toma a atenção de todos, porque ele se ajoelha diante de Jesus e traz uma pergunta assim tremendamente importante: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Agora, cá entre nós, um homem judeu, rico, ajoelhado no meio da rua, querendo saber de Jesus sobre vida eterna, qualquer pessoa, qualquer de nós, irmãos, ao deparar com uma cena dessa, ficaria surpreso e daria nota máxima para esse moço. A questão é que Jesus vai além das motivações. Ele então já começa o seu diálogo tentando causar boa impressão, tentando encher a bola de Jesus. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então já responde furando essa bola dele, dizendo: ninguém é bom, só há um bom, que é Deus. E aí Jesus prossegue o diálogo com ele. Sabe os mandamentos? E cita os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com o homem, dando a entender que se eu me relacionar bem com os irmãos, com os homens aqui, eu já estou dando um passo muito grande na direção da vida eterna. Mas quando Jesus pergunta se conhece os mandamentos, a resposta dele foi: desde a minha meninice, eu conheço sim. E ao falar isso, no versículo 21, traz um fato assim tremendamente interessante. Porque mesmo Jesus, conhecendo o coração daquele moço, as motivações reais daquela pessoa, ainda assim, diz o texto que Jesus fitou os olhos nele e o amou, a despeito das motivações distorcidas dele. Mas ele foi amado. Jesus, como Deus, ele ama porque ele é amor, não há mérito em nós. Mas, prosseguindo aqui, Jesus então, já que ele conhece os mandamentos, quer saber sobre vida eterna e está insistindo naquela encenação, Jesus o chama para um compromisso real e sério. Você é muito rico, divida os seus bens com os necessitados, vem, me segue. Na hora que Jesus faz o apelo, diz o verso 22, ele, pesaroso por esta palavra, retirou-se triste porque ele possuía muitos bens. Em outras palavras, o moço estava dizendo: eu queria segui-lo sim, mas dessa forma não. Eu queria segui-lo à minha maneira. Jesus então, quando após o apelo, que o moço levanta, vai embora e deixa eles ali no meio da rua, Jesus agora se volta para os discípulos para dar a lição que ele queria dar. Jesus então diz assim: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas e confiam nisso, confiam nos seus bens. Os discípulos ficaram calados e Jesus provoca: é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que uma pessoa que confia nos seus bens entrar no reino dos céus. Na hora veio a reação dos discípulos: quem pode então ser salvo? O camarada é judeu, é rico, está ajoelhado no meio da rua querendo saber sobre vida eterna, e Jesus está dizendo que ele não alcançou a salvação. Agora, ele se reprovou porque ele sabia no coração dele o que ele de fato queria: só causar boa impressão, nada muito além disso. Mas diante desse fato, na hora que ele vai embora, que Jesus agora abre o discurso com os discípulos,
na avaliação deles, é que aquele moço tinha todas as características para ser salvo. E Jesus então vai dizer para eles: vocês estão enganados, porque na área da salvação, ninguém pode ser salvo senão por Deus. Só Deus pode salvar. Boas impressões, bons gestos, umas encenações, um ar de piedade, não, nada disso. Salvação é algo que provém de Deus, que conhece as reais motivações do coração de todos. Que Deus venha nos abençoar e que, mesmo checando os nossos corações e sabendo que somos falhos, queridos, o Senhor nos conhece. Tudo que Ele quer é que nós o sigamos. Sigam a Jesus. Tudo que Ele queria daqueles discípulos era esse comprometimento. Era um discipulado que iria levá-los a experimentar o que há de mais fantástico acerca do reino de Deus. Todos nós conhecemos a história desses discípulos. Você quer ser discípulo? Ou apenas alguém que encena e quer fazer boas apresentações? Eu não preciso responder. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.